Fala galera, meu nome é Matheus Castiglione e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como estar criando uma animação de loading utilizando a biblioteca GreenSock. Aqui a gente já tem um projeto que eu acabei de criar, um projeto base. Então simplesmente tem um index HTML, temos uma passagem com JS CSS. Dentro de CSS temos um normalize para fazer a questão do reset CSS, um style onde a gente vai definir toda a estilização do load. E na classe JS a gente tem o load, que vai ser de fato a animação que a gente vai construir. E por fim a gente tem uma pequena parte da biblioteca da GreenSock, que é essa Twinmax, que é ela que a gente vai estar utilizando durante o desenvolvimento desse load. Então o primeiro passo, vamos criar toda a estrutura CSS, HTML para estar começando o load. Tá? Então aqui na parte da esquerda da tela já tenho esse HTML rodando com um servidor que tem live reload. Então qualquer modificação teoricamente tem que ser feita de forma automática. Aqui eu vou criar uma div que eu vou chamar de load e vou criar alguns spans. Então span.loading ball vezes 5. Então temos os nossos loads. Maravilha, agora vamos começar a estilizar. O load em si, eu vou falar que o background dele é um preto não muito escuro, o height dele vai ser 100 VH, o widget 100 VW, para ele conseguir ficar ocupando a tela toda. Vamos também colocar um display flex, align item center, para centralizar as bolas na tela. Vamos pôr também o justify content center. Salvando. Maravilha, já foi atualizado na nossa esquerda. Então vamos criar agora as nossas bolinhas para fazer o load. Então, o background dele vai ser um fd, border radius 100%, height, vamos por aqui uns 20px, widget 20px. Vamos colocar também um margin de um para o outro de 0.5 rm0. E por fim um display block. Salvando, veja que a gente tem agora nossas bolinhas aqui do lado esquerdo. Então, estamos quase tudo feito. Apenas um margin aqui que é ao contrário. Perfeito. A ideia agora é que esses loading, as bolinhas fiquem carregando. Então as primeiras começam a carregar e vai sumindo. Começa a carregar e vai sumindo. Começa a carregar e vai sumindo. Como que a gente pode fazer isso? Agora a gente precisa começar a animação. Para isso, vamos no nosso arquivo JS. E a primeira parte que a gente tem que fazer é pegar de fato todas as bolinhas que vão ser animadas. Então aqui no HTML eu vou colocar uma classe diferente só para fazer isso. Então JS loading ball. Vou copiar essa classe e vou fazer um document .charSelectorAll buscando todas essas classes. E aqui eu vou colocar loading balls. Perfeito. Agora a gente precisa começar de fato a criar essa animação. Para isso, a gente tem um objeto na GreenSock que é o Twinmax. Ele tem uma função que chama stagger from to. Que o primeiro parâmetro dessa função, ele vai receber quais são as bolas que ele vai estar animando. Então a gente vai passar aqui o loading balls. O segundo parâmetro, a gente tem que definir o tempo de cada animação. Então eu vou colocar um 0.75. Depois a gente tem que definir de onde vai começar a animação, ou seja, como vai começar as animações que a gente vai fazer. No nosso caso, a gente vai definir que a opacidade é 0. E vamos definir que o transform vai ser o scale 0 também. E por último, a gente vai colocar mais um parâmetro aqui, que é agora como elas devem ficar. Então, durante esse 0.75, o que deve acontecer? Praticamente é o mesmo código. Então, eu vou colocar a velocidade 1 e o scale vamos por 1.2, por exemplo. Vamos salvar e veja que agora ele animou. Então, vamos recarregar novamente aqui. Não sei porque ele está recarregando. Recarregando. Ele está animando, mas ele está animando todas as bolas de uma vez. O que é que está acontecendo? A gente precisa falar para a GreenSock que durante uma animação para outra, ele tem que esperar um pequeno intervalo de tempo
Para isso, a gente pode colocar mais um parâmetro, que é o tempo que ele deve esperar de um para o outro. Então, os testes que eu fiz, um bom tempo é o 0.2. Vejo que agora ele apareceu devagarzinho umas bolas. Então, vamos de novo. Ó. Primeira, segunda, terceira, foi mostrando. Mas a gente precisa agora fazer com que ele continue a animação. Porque ele foi, parou e não fez mais nada. Para isso, a gente pode vir aqui e definir uma propriedade que chama repeat. Então, repeat, a gente vai colocar -1. O -1 vai fazer com que essa animação fique sempre acontecendo. Só que agora veja que ele ficou doido. Ele está animando aleatoriamente, pega um, pega o outro, vai animando e tal, ele não tem uma ordem cronológica. Por que isso aconteceu? Que o repeat, ele vai animar, vai começar a animar uma que está aqui, só que durante o fim da animação da outra que está no final, depois anima essa aqui, termina, pega outra. Ele vai ficar uma loucura. O que a gente pode fazer é dizer para ele, olha, começa a animação no começo, vá até o fim. Quando você chegar no fim, volta para o começo. Quando você chegar no começo, vai até o fim. Quando chegar no fim, vai até o começo. E essa ida do começo para o fim, do fim para o começo, a GreenSock chamou de ioiô. Então a gente pode vir aqui, colocar uma propriedade de ioiô e falar que ele vai ser true. Então se agora a gente salvar, veja que ele foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. E está fazendo exatamente como a gente precisa. Tá? E por fim a gente pode colocar mais uma propriedade, que é o easy. Então como essa animação deve acontecer, que é o easy. Existem vários easys para padrões que já vem com a GreenSock. Na documentação tem bastante, tem alguns que ele vai, bate, fica batendo, tem uns que ele começa devagarzinho e vai com tudo, tem uns que ele vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Tem bastantes. O que eu vou usar aqui é o Power 3, pronto, easy in out. Vamos salvar novamente. E veja que ela ficou um pouco mais rápida. Então agora a animação, só de eu colocar esse easy, ela ficou um pouco mais rápida. Então está acontecendo a animação. Beleza? Então para esse vídeo é isso. Bem simples, bem rápido, só uma introdução do que a GreenSock pode fazer. Então a gente tem esse ToeMax, que é um objeto de animação da GreenSock. A gente tem o Stagger from To, que é a maneira como ele vai fazer animações. Então o Stagger from To ele vai começar animações, faz animações de um paralelo, então de uma para outra. Então anima esse, anima esse, anima esse, anima esse, anima esse. Depois, por fim, a gente precisou dizer para ele quais são os elementos HTML que ele deve animar. Então, por exemplo, a gente foi lá, buscou todas as bolas. Dizemos o tempo de uma animação. Então, a gente colocou 0.75. Como a animação deve começar. Então, as bolinhas devem começar com opacidade 0 e com scale 0. Depois dizemos como a animação deve terminar. Falamos que ela deve terminar com a animação opacidade 1 e o transforma.2. Mas não só isso. A gente falou que ela deve ficar de forma infinita, com o repeat -1. Dizemos que ela deve ir do começo ao fim e voltar do fim para o começo, através da propriedade de ioiô true. Definimos um is, para que a animação fique o time da animação fique um pouco diferente. E por fim, dizemos que o tempo de uma animação para outra ele deve aguardar um tempo de uma animação uma para outra, que é 0.2 segundos. E eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com a galera. Até mais!